Bom dia a todos, é com imenso prazer que estamos aqui para mais um estudo da Escola Bíblica da Igreja Batista da Vitória. Meu nome é Júlio César e hoje faremos o estudo número 18, que tem como título O Pecado. Esse estudo está na nossa revista Bases Bíblicas, da Convenção Batista Mineira, entre as páginas 102 a 106. Nosso estudo de hoje vai ficar um pouco diferente. Nós vamos fazer ele em duas etapas. A primeira etapa, mais breve, nós vamos fazer definições do pecado. Vamos usar a teologia sistemática para explicar o que é o pecado. E numa segunda parte mais longa um pouquinho, nós vamos fazer uma teologia bíblica sobre o pecado. Como que o pecado ele se comportou na história. Como Jesus lidou com a queda, com a salvação e como que o pecado interfere na nossa vida. Vamos então à definição. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. O pecado é aqui definido em relação a Deus e a sua lei moral. O pecado nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus. Segundo 1 João, capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é um ato, pois cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. E qual o significado da palavra pecado original? Em hebraico, a palavra pecado é shatat, da raiz shet, que é errar o alvo ou mudar de direção. E em grego é amartia, que é igual a sair da rota. E em latim é peccare, que em seu uso primitivo significava fazer passo em falso, perder o pé, portanto, cair. E segundo Gruden, pecado é o que separa o homem de Deus. Em sua teologia sistemática, apresenta uma definição de simples compreensão. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. Pecado em relação a Deus e sua lei moral. E os 10 mandamentos proíbem ações pecaminosas e também atitudes errôneas. As consequências do pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado desarraiga-nos do meio em que devemos viver. E o pecado converte a luz em trevas. E o pecado é o maior e mais terrível inimigo da alma humana. Seria Romanos 6, 23. E o pecado também nos causa a morte física, que é a separação do homem do seu corpo. E a morte espiritual, que é a separação entre a alma e Deus. Então aqui são algumas definições básicas de pecado. Nós vamos fazer agora uma teologia bíblica, uma narração do pecado original. Nós vamos ler o texto de Gênesis 3, de 1 a 7. O texto diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu.
Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Então o que acontece aqui? A humanidade se rebelou contra Deus. O pecado original é um momento da história onde Adão e Eva se rebelam contra Deus. A rebeldia e a desobediência e uma busca por autonomia. É o momento onde eles declaram para Deus que eles queriam independência. O objetivo vai ser entender o pecado original, entender o que acontece com Adão e Eva, e entender o que acontece conosco e também com toda a humanidade. A intenção vai ser encontrar Jesus nesse processo e entender como ele se relaciona com a queda, com todo o pecado e o pecado da tentação. Nós vemos essa história ser introduzida com um animal. De repente que surge uma serpente. Ela era um dos animais mais astutos que Deus havia feito. O narrador coloca para nós o primeiro personagem e coloca ele num cenário. E ali ele surge diante da mulher. E quando a gente olha para o texto de Gênesis, nós não sabemos quem é essa serpente. Mas no livro de Apocalipse nós vemos que a serpente é identificada como o diabo, o próprio Satanás. Então a nossa história começa com Satanás, o tentador, aquele que entra na história para colocar em xeque a pessoa de Deus, a palavra de Deus e as coisas que Deus criou, que foi o homem e a mulher. Depois de Satanás vem o pecado. A gente vai fazer uma análise sobre o pecado original, analisar o que o pecado de Adão e Eva envolve. O que o pecado original influencia nas nossas vidas. O pecado envolve uma dúvida sobre Deus. Olha como a serpente introduz o assunto lá no versículo 1 que nós lemos. Foi isso mesmo que Deus disse? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? O que a serpente fez foi colocar Deus em xeque. Ela questiona Deus como fonte de toda a verdade. Ela olha para a mulher e fala: você tem certeza que Deus falou isso? Você tem certeza que Deus é verdadeiro? Você tem certeza que a palavra de Deus foi corretamente compreendida por você? Tem certeza que Deus espera de você que você não coma nenhum dos frutos da árvore do jardim? Mas Eva diz: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, porque certamente morrerás. E se você voltar um pouquinho no texto, Deus coloca eles no meio do jardim e diz: andem, usufruam, comam de tudo que tem no jardim. Mas Deus não diz: não toquem nela. Eva compra essa mentira de Satanás. E ela entende errado a obra de Deus. E Eva diz: não toquem nela. Eva é a primeira legalista da história. Eva olha o que Deus está dizendo e acrescenta uma cerca a mais. Então, quando nas nossas igrejas hoje, quando a gente fala de legalismo, é isso que Eva fez. Deus falou: não comam do fruto. Eva acrescentou: não comam e não toquem. Então Eva acrescenta uma cerca a mais. E é isso que acontece hoje nas nossas igrejas. Nós somos legalistas e acrescentamos cercas a mais no que Deus nos diz. E na conversa, a serpente começa a dizer: vocês não vão sofrer consequências daquilo que vocês vão fazer se vocês tocarem nessa árvore. Eva diz que se a gente tocar ou se a gente comer, nós vamos morrer. A serpente diz: certamente vocês não vão morrer. Por isso que o pecado original é uma crença e uma mentira. A expressão certamente vocês vão morrer saiu da boca de Deus. Mas agora Satanás coloca em xeque o próprio Deus, colocando Deus numa situação de mentiroso.
Satanás diz: certamente vocês não vão morrer. O dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que Satanás diz é que não tem consequências para o pecado. Não tem consequências por desobedecer a Deus. Não é problema ignorar a lei e o mandato de Deus. Essa expressão, certamente vocês morrerão, acontece aqui no texto de Gênesis, mas ela também acontece várias outras vezes na história de Israel. Quando o povo de Israel vai receber a lei de Deus, os mandamentos de Deus, recebeu os mandamentos da aliança, algum desses mandamentos diz assim: se você não fizer isso, certamente morrerás. Morrendo, morrerás. Certamente é fato que vai acontecer. Na lei, a expressão certamente você vai morrer é a consequência da desobediência à sua palavra. Mesmo que em Gênesis 3 ainda não exista lei, nós temos a palavra de Deus. Deus falou. Eva desobedeceu a palavra de Deus e Satanás coloca em xeque a palavra de Deus. Essa é uma característica do pecado original, uma dúvida sobre Deus. Será que Deus disse isso? Será que Deus se importa mesmo com a gente? Será que Deus está me dando todas as coisas? Será que Deus está tirando de mim o direito de usufruir das melhores coisas? O pecado também inclui crer numa mentira, que não existe consequência, que não é um problema desobedecer só um pouquinho. Mas também o pecado é motivado pelo desejo. No versículo 6, olha que interessante as palavras que o narrador usa. Ele é atraente aos olhos. Ela olhou e ficou cativada por aquilo que ela viu. Mas não era só isso. Era agradável ao paladar, parecia gostoso. Era atraente, era desejável. E era para obter discernimento. Mas aquilo que o fruto representa despertou nela um desejo de conseguir aquilo que Deus disse que eles não poderiam ter. E o que é esse discernimento do bem e do mal? É uma ideia de um discernimento moral, de uma autonomia, uma ideia de legislar por si mesmo. O que Deus disse que eles não poderiam era decidir o que era bom e o que era mal. A árvore representava a tentação, que eles não poderiam, a tentação de ser autônomo, de decidir por si mesmo o que é correto e o que não é correto. A árvore mostra o que eles não deveriam querer, que seria tomar decisões à parte do próprio Deus. E quando Deus disse que eles vão morrer, não significa morte física, embora isso esteja envolvido, né? Mas a morte na Bíblia significa a quebra de relacionamento com Deus. Quando Deus diz: vocês vão morrer, vai haver consequências para o relacionamento. Vocês vão sofrer consequências. E não sei se deu para perceber, mas o texto também não fala de onde esse animal vem. Ele simplesmente está ali. Ele faz parte, ele interage com o homem a partir dali. Existia só o bem. Adão foi colocado ali no jardim para proteger o jardim. Ele deveria guardar e servir. Adão não leva a sério a responsabilidade. Ele não protege o jardim da serpente. E a serpente engana sua esposa e todos nós vamos sofrer com essas consequências. O pecado original é uma rebeldia, é uma desobediência. Aquilo que acontece no Éden é a busca por autonomia. Como Adão e Eva comeram do fruto, eles começam a crer sobre as dúvidas que a serpente colocou na cabeça deles sobre Deus. Eles creem numa mentira e que não existe consequências para a desobediência a Deus. Eles são motivados pelo desejo. Em resumo, a serpente usurpou o lugar do homem, que afinal deram-lhe nome. Foi o homem que deu nome para todos os animais. E o homem, tendo sucumbido à tentação, usurpou o lugar de Deus. O animal toma o lugar do homem e o homem tenta ser o Todo-Poderoso. Adão e Eva, ao cobiçarem um trono que não lhes pertencia,
Eles perderam os privilégios que eles já tinham. Eles se degradam, tentando se tornar o que nunca poderiam ser. E eles conseguem ser menos do que eles eram. E passam a servir menos a Deus do que o potencial que eles foram criados. Eles notam que estão nus, eles têm consciência do erro, eles tentam se cobrir porque eles ouvem a voz de Deus e eles não têm coragem de encarar a Deus. Porque houve uma quebra de relacionamento. Eles não pensavam isso antes. E depois do pecado eles já começam a pensar. Nós vamos perceber que tem uma quebra de relacionamento deles com Deus e deles como casal. Que o homem culpa a mulher. A mulher culpa a serpente. E os dois culpam Deus. O homem fala, eu não te pedi mulher. O senhor me deu uma mulher porque o senhor achou que era ruim viver sozinho. A mulher fala que o jardim é dele. E se a serpente está lá, foi porque ele colocou. Então a culpa é dele. Né? Então, assim, os dois acabam colocando a culpa do pecado em Deus. É uma transferência da culpa para o próprio Deus. Mas e eles falam que Deus é responsável por essa queda, por esse pecado. O relacionamento é quebrado entre eles e entre Deus. Mais para frente no texto, o desejo dela vai ser contra o seu marido. E o seu marido vai dominá-la. As coisas vão ficando bagunçadas entre eles. Aquilo que era para ser natural ficou emocional, descabido e sem proporção. Ele não vai mais respeitar o papel da mulher e ela também não vai respeitar mais o papel que ele tem. Vai entrar em conflito constantemente. E uma das consequências do problema do casamento surge em Adão, quando eles pecam. Surgem as primeiras discussões. Eles começam a ter problemas não só com Deus, mas entre eles também. E quando nós vamos para o Novo Testamento, em Romanos, Paulo aplica esse texto de Gênesis 3 a toda a humanidade. Mostra que aquilo que acontece no Éden é, na verdade, o que acontece com todo homem e com toda mulher no seu relacionamento com Deus. Texto de Romanos 1, de 18 a 32, explica bem essa situação. Nós vamos ler do 18 ao 23. Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos, como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, nesse texto, nós entendemos que o problema do pecado alcança toda a humanidade. Paulo mostra que não existe ninguém que não é culpado e que todos estão debaixo da ira de Deus. Romanos 1,17, Paulo diz que o evangelho é revelado pela fé e pela justiça de Deus. Ou seja, é revelado o caráter justo de Deus. A possibilidade de alguém ser feito justo diante de Deus só é possível pelo evangelho. A obra de Jesus na cruz demonstra que Deus é justo e justifica aqueles que se aproximam dele por meio da fé. Do mesmo jeito que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, a ira de Deus se revela na degradação moral da humanidade, que acontece quando Deus deixa o homem à sorte de si mesmo. A justiça de Deus para aquele que crê e recebe é para aquele que crê e recebe Jesus Cristo.
E a ira de Deus é para aquele que não crê ainda no Evangelho. Todos estávamos debaixo da ira de Deus por causa da impiedade. E o que é a ira de Deus? É a maneira como Deus responde à injustiça. Nós não podemos considerar a ira de Deus simplesmente como emoção, mas é o julgamento ativo de Deus. É a resposta necessária de um Deus perfeito e santo. Ira de Deus é a punição de Deus. É o caráter justo de Deus quando ele se depara com alguém que transgride sua palavra. Ira de Deus é a administração do pecado daqueles que estão debaixo da sua ira. Toda a humanidade que não está salva está debaixo da ira de Deus. E por que Deus age com ira? É porque em Romanos 1, de 18 a 20, Deus se revela ao homem. Desde a criação, ele revela seu poder, seu caráter. E o homem decidiu trocar tudo isso pela mentira. E quando nós percebemos que Deus, na história, revela o seu poder e o seu caráter, lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, e Salmos também, quando ele diz que os céus revelam a glória de Deus, ou a criação canta e louvam o próprio Deus, o poder de Deus é visto pelo fato de ele ter criado as coisas do nada. E o poder e o caráter de Deus é visto quando quando ele cria não só o que é belo, mas o que é bom. E quando olhamos para a natureza, a gente pode ter uma noção desse poder criador do próprio Deus. Deus se faz conhecido. Deus age com ira porque os homens ignoram a essa revelação e não adoram a Deus corretamente. Não glorificam a Ele e não lhe dão graça. Versículo 21 de Romanos 1, Paulo relembra o pecado de Adão e Eva e que eles tentaram obter o que não lhe pertenciam. Eles tentaram ser Deus. E no versículo 22, diz que eles estavam tentando ter mais conhecimento. Eles queriam descobrir o bem e o mal. E que eles estão corrompidos pelo pecado e a desobediência à palavra de Deus. Vamos ler aqui o versículo 21 e 22. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. 22. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Paulo está dizendo que a humanidade fez exatamente o que Adão e Eva fizeram. Quando o homem tenta ser como Deus, ele se torna mais diferente do que ele era antes. Quando ele busca autonomia, ele busca o lugar de Deus e ele perde seus privilégios e ele sofre as consequências. E no versículo 23, eles são imagem de Deus para representar a Deus. Mas agora não se voltam para essa missão. A missão que eles tinham de representar a Deus. Eles se voltam para a criatura. E adoram a criatura ao invés de Deus. Deus perde seu lugar no coração do homem e a criatura ganha o lugar de Deus. No versículo 25, nós vemos isso na conversa de Eva com a serpente. A serpente conta uma mentira e Eva deixa se levar. E não há uma troca de lealdade de Eva para com Deus, de Adão e Eva para com Deus. O versículo 26 e 28 de 1 Romanos vai dizer que Deus os entregou à própria sorte. Deus abriu mão de controlar os seus desejos para eles viverem do jeito que eles quiserem. E a melhor definição que nós temos para isso, o que Deus fez com Adão e Eva, de deixar eles viver como eles quisessem, é como se a gente pegar um adolescente, colocar numa bicicleta sem freio,
numa ladeira abaixo e ele começar a descer. E cada vez ele vai pegar mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade, até ele encontrar o muro de uma casa. Então, foi mais ou menos isso que Deus fez com Adão e Eva e com a humanidade. E em Romanos podemos ver que o cerne do pecado é a recusa em adorar a Deus e conceder a Ele um lugar supremo nas nossas vidas. O problema do pecado é que quando o homem decide ser o Senhor da própria vida, ser o Senhor do seu coração, ele transfere sua lealdade de Deus para si mesmo. E quando ele transfere para si mesmo, ele transfere para Satanás. Quando Deus pune, ele não coloca cercas. Ele tira a cerca. Ele deixa o homem à sua própria sorte. E eles vão experimentar as consequências ruins das decisões que tomaram. A recusa em reconhecer a Deus como Criador termina em cegueira da criação. Então a gente chega à conclusão que o povo de Deus foi expulso de diante de Deus e experimentam do julgamento de Deus. E esse é o momento da história que nós estamos. A maneira como você crê sobre o mundo, a maneira como você interage com o problema da humanidade, define como você vai guiar a sua vida. Nós precisamos entender como esse tema tem relação com a salvação no decorrer de toda a história. Olhando mais para frente, quando relacionamos o tema pecado, da queda, com a pessoa de Jesus. Primeiro, no deserto, Jesus vence a tentação de Satanás, onde Adão e Israel falharam. Mas como assim? Como Adão e Israel falhou? Nós temos o texto de Mateus 4, do versículo 1 ao 11. O lugar onde Mateus coloca a narrativa dele mostra que Mateus está contando a história de Israel. Alguns capítulos antes, Jesus é tirado do Egito, como Israel foi. Jesus atravessa o Rio Jordão e é batizado, como Israel foi. Jesus é chamado de filho, como Israel foi. Jesus é tentado, como Israel foi. E foi tentado a respeito da sua boca, da dependência de Deus. E ele foi tentado por 40 dias, como Israel foi tentado por 40 anos. E por que Israel foi tentado no deserto? Para ver se eles eram leais e fiéis a Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. E quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, isso tem a ver com vocação. Jesus vai ser o Filho de Deus perfeito para vencer Satanás, onde Israel perdeu. Jesus vai ser o Filho que não sucumbe ao pecado e vai ser leal a Deus, a seu Pai, como Israel não foi. Porque se ele é essa pessoa, ele é o Messias que Deus enviou para morrer pelo seu povo. Onde Israel perdeu, Jesus vence essa batalha. E essa mesma história de Mateus ela é contada em Lucas. Só que o escritor quando o escritor coloca a história num determinado lugar, ele tem uma intenção. Lucas coloca a história da tentação num lugar que identifica Jesus com Adão. Como ele foi identificado com Israel no texto de Mateus, no texto de Lucas, Jesus é identificado com Adão. Está lá em Lucas 3, no capítulo 21 e 22. Em Mateus, a genealogia de Jesus vem do início. Vem lá no início, né? E a de Lucas vem após o batismo. Diferente de Mateus, que a genealogia começa em Abraão e vai até Jesus, e em Lucas ela começa em José e volta até Adão. Em Lucas 3,38, consta que Adão
é filho de Deus. E quando Lucas coloca o relato da tentação após a genealogia de Jesus, e mostra que Jesus faz parte da linhagem de Adão. Lucas está colocando uma conexão entre Jesus e Adão. Onde Adão perdeu para Satanás, Jesus vence. Jesus não abandona o Pai e o relacionamento com Deus, como Adão fez, como Israel fez. E Jesus não peca como Adão e Israel fizeram. No deserto, né, comendo o que Deus proibiu, e Israel no deserto reclamando do que Deus dá. Jesus conhece a palavra de Deus muito bem e não cai nas mentiras de Satanás, que são as mesmas desde o Éden. Em Gênesis 3, versículo 15, está escrito que vai existir inimizade entre a descendência da mulher e da serpente. E isso pode ser visto em toda a história de Gênesis. Caim e Abel representavam a descendência da mulher e a descendência da serpente. A maldade chegando ao ponto de Deus acabar com a humanidade, com o dilúvio, e usando Noé, né, para construir a arca e depois dar prosseguimento à humanidade, à vida na terra. E Noé é da linhagem de Sete, da linhagem da mulher. A família boa e a família má vai existir em Gênesis o tempo todo. E no deserto, o conflito da linhagem da mulher e a linhagem da serpente, a gente vai descobrir que Jesus é semente da mulher. Porque no deserto, a descendência da serpente e da mulher é vista em toda a história. Essa linhagem da serpente, ela tem uma cravada inicial para uma derrota final na linhagem da serpente. Jesus começa vencendo essa batalha no deserto. E ele vai vencer essa batalha de uma vez por todas na cruz. E confirmar essa vitória no seu retorno. Então, quando nós olhamos para a história da queda, para o dilema e o ataque de Satanás à humanidade e à criação de Deus, Deus não deixa isso barato. E manda seu filho para vencer onde os seus súditos perderam. Ele manda Jesus para que ele se torne o verdadeiro filho de Deus, que Adão e Israel não conseguiram ser. Para que ele possa morrer por toda a humanidade. E que aquele que crer nele receberá a justiça que se revela no Evangelho. O reinado da morte começa em Adão. E o reinado da vida começa em Jesus. Romanos 5,12, Paulo fala sobre o reinado da morte e o reinado da vida. Que toda a humanidade foi alcançada pelo pecado. Em 5,17, diz que o reinado da vida vem por Jesus Cristo. Olha o contraste. Reino da morte, a desobediência de Adão, e reino da vida é a consequência da obediência de Jesus até o fim. A vitória de Jesus em obediência na cruz se torna a nossa vitória. E quando Deus olha para nós, ele vê Jesus Cristo. Sabe por quê? Quando nós pecamos, Deus não acaba com a nossa vida, não acaba com a gente, não joga um raio na gente. Porque Jesus venceu no deserto. Jesus venceu na cruz. Jesus se fez pecado no nosso lugar. E a vitória que ele conquista contra o reino da morte é a nossa vitória também. E nós que cremos nesse evangelho, naquilo que Jesus é, e aqui Jesus faz, nós recebemos essa vitória de Jesus. E Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus assumiu nossos pecados. E o nosso pecado foi colocado sobre ele. Só que ele venceu o pecado, ele venceu a Satanás. E ele nos deu essa vitória.
Agora, a queda traz consequências. O pecado traz consequências. Então, alguns pontos aqui. O pecado afeta a sociedade e a história humana. Hoje nós temos no mundo guerras, nós temos fome, nós temos pobreza. O pecado entrou no mundo com a queda de Adão. E hoje, se nós estamos passando por isso, é por causa da queda. Segundo ponto, o pecado afeta o ambiente da vida humana. Olha a nossa natureza hoje. A natureza sofre com o pecado, poluição, né? Tudo que está acontecendo aí no mundo tem origem no pecado. O pecado afeta todas as dimensões dos seres. Os homens, o pecado afeta todas as dimensões dos seres humanos. Em tudo que o homem, todo momento, todo lugar é afetado pelo pecado. Um dos pontos que ele é afetado, na dimensão física. O mundo padece por causa do pecado. O mundo está morrendo por causa do pecado. Olha aí o coronavírus. A morte, as mortes que estão acontecendo por causa desse vírus são consequências do pecado, lá de Gênesis. O pecado afeta na dimensão intelectual. O homem só usa a sua inteligência, o que ele sabe, para o mal. O homem não usa para o bem. O pecado afeta a nossa dimensão social. Nossos relacionamentos são afetados. E o pecado também, seria o mais importante, afeta na dimensão espiritual. O homem fica na condição de uma pessoa morta espiritualmente. Nós ficamos sem direção. Nós ficamos separados de Deus. Houve a quebra de relacionamento entre o homem e Deus. E nós precisamos de salvação. O que está nos sobrando é um reino manchado pelo pecado. E reino de Deus é o governo de Deus sobre o seu povo, em domínio e em que todas as relações são perfeitas. O universo caído é exatamente o oposto de reino. Somente pela salvação o reino será restaurado. Pois a salvação é Deus trazendo todas as coisas de volta às suas relações corretas. Então isso nos mostra que toda história que nós tomamos para nós como verdadeira, essa história vai moldar a nossa vida. Eva tomou como verdadeira a história da serpente. E isso moldou a vida de Eva e Adão. E isso moldou a nossa vida. E isso trouxe consequências para a nossa vida. Então, toda a história que nós tomamos como verdadeira, essa história molda a nossa vida. Amém, irmãos? Muito obrigado pela atenção. Estamos terminando aqui mais um estudo. E até o nosso próximo encontro.